assunto, mas vamos ler um texto de abertura, só para trazer à mente isso aí. Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Vamos ler. Meus queridos irmãos, a partir do versículo 28. Romanos 8, a partir do 28. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, é um texto que nós, na terça-feira passada, já fizemos algum comentário, lemos outros textos também, tá? E, por enquanto, vamos ler esse texto de abertura. Hoje, nós vamos meditar nos aspectos práticos desta doutrina, que às vezes parecem, as pessoas, a igreja, quando aborda esse assunto, aborda como se fosse assim, de maneira geral, é claro, né? É um assunto para gerar polêmica, debate, etc. Na verdade, não é. Na verdade, é um assunto preciosíssimo para a igreja, que tem implicações práticas muito, muito sérias para a nossa vida. Então, nós queremos pensar sobre isso hoje. Vamos começar com a questão da adoração, tá? A adoração, a nossa adoração comunitária, o louvor que sai dos nossos lábios, a nossa dedicação de vida. E vamos perceber que essa doutrina é muito importante nesse aspecto da adoração, tá ok? Por que isso é importante? Porque quando pensamos e examinamos as Escrituras a respeito desse assunto, as coisas difíceis de entender a respeito desse assunto, né, faz com que muitos irmãos, às vezes, reclamem da doutrina, né, e questionem a Deus como se nós tivéssemos esse direito ou pudéssemos fazer isso. Eu já ouvi irmãos dizerem assim, mas isso é tão injusto, né? O apóstolo Paulo responde isso, né, em Romanos capítulo 9, dizendo, quem é você, né? Um vaso querendo se queixar do oleiro, né? Com outras palavras, é claro. E o que eu quero mostrar aqui é que quando nós estudamos, meditamos nesse assunto, nós devemos, na verdade, o resultado disso não é queixas, não é, contra o Senhor, porque isso é pecado, mas na verdade deve ser palavras de louvor a Deus, palavras humildes, né, de um coração quebrantado, agradecido ao Senhor por tão grande misericórdia, porque Ele quis nos salvar, Ele quis nos escolher apesar de nós. Ele não deixou que todos se perdessem, todos fossem condenados ao inferno, mas quis, por seu infinito amor, resgatar, salvar pecadores, e enviou o bendito Filho dele para a nossa redenção. Então, isso deve ser motivo de louvor a Deus, e não de queixas, e não de polêmicas, porque, meu Deus, o alvo da doutrina da eleição soberana do Senhor não é polêmica, e às vezes é só da forma como muitos abordam, é apenas para gerar isso, não é? Debate intelectual, polêmica, coisa parecida. Mas na verdade, meus irmãos, essa doutrina deve encher nosso coração para um louvor fervoroso diante do Senhor. Vamos pensar sobre isso? Nós estamos em Romanos, né? Você abriu Romanos? Pense bem comigo. Você viu que esses versículos que nós lemos do capítulo 8 fala sobre isso, né? Aos que de antemão conheceu, também o quê? Ele os predestinou e os chamou, não é verdade? E justificou e também glorificou. Quando chega no capítulo 9, nós já estudamos na terça-feira passada. Esse é um dos capítulos mais importantes da Bíblia para estudar a respeito da doutrina da eleição soberana ou eleição incondicional.
Aí vocês vão percebendo que esse é o tema que está sendo trabalhado no capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 10 também, certo? Quando chega, meus irmãos, no finalzinho do capítulo 11, o que nós temos? Vamos ver lá, a partir do versículo 33. Tá? O apóstolo Paulo aborda a questão, por exemplo, de Israel. Quem é o verdadeiro Israel de Deus? O futuro de Israel. Mas quando chega no versículo 33, olha que palavra ele dá. Vejam bem, está terminando do capítulo 11, tá? Ele está terminando a abordagem desse assunto. O capítulo 12 é altamente prático. Vai fazer aplicações para a vida da igreja, certo? Mas os últimos versículos do capítulo 11, muitas vezes, nós lemos e conhecemos, mas nós não conectamos com o todo. Vejam só. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Vocês estão percebendo as exclamações? Ponto de exclamação. Então, como é que o apóstolo Paulo está afirmando isso? Admirado, não é isso? Oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os juízos do Senhor. Ninguém pode examinar profundamente os caminhos do Senhor. E o versículo 34. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Aí já é uma interrogação. Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Versículo 36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Como é que encerra? A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vocês já tinham percebido desta maneira? O apóstolo Paulo, o que ele está fazendo? Está louvando, está se humilhando, está reconhecendo a grandeza desse Deus insondável, os juízos do Senhor inescrutáveis, né? Quem pode conhecer a mente do Senhor? Vem cá, será que alguém aí pode levantar a mão e dizer assim, eu quero dar uns conselhos para Deus? É até uma blasfêmia, né, um negócio desse. Quem pode dizer assim, reclamar alguma coisa, eu quero de volta o que é meu, porque eu dei para o Senhor e agora eu quero de volta, né? Quem pode fazer isso? Eu sei que... Eu sei. E olha que eu falei sem pensar nessa música, mas não teve jeito, alguém lembrou, né? É verdade, mas é verdade, o irmão está certo. Ou quem primeiro deu a ele, então... É uma coisa interessante, né? Ora, meus irmãos, vocês estão percebendo isso? A palavra do apóstolo foi uma palavra de louvor a Deus. Mesmo que nós não possamos entender, e não podemos entender tudo a respeito dos caminhos do Senhor, porque Ele faz assim ou assim, não é? Não conhecemos a mente do Senhor. Nos coloquemos em nosso lugar. Mas a palavra de um redimido, de um resgatado, de alguém que foi alcançado por essa graça, tem que ser uma palavra de louvor. Não tenho todas as respostas, mas eu vou louvar a Deus. Ele quis me salvar. Ele salvou um povo belíssimo, né, para Ele. Né? Está fazendo uma obra maravilhosa no seu povo, a igreja do Senhor. Então vamos louvar ao Senhor, vamos bendizer o Senhor. Deu para perceber isso? O meu propósito aqui é mostrar esses versículos dentro do contexto e perceber que são palavras de louvor por causa da doutrina da eleição. O que está sendo trabalhado aqui, Romanos 8, 9, 10, 11... a doutrina da eleição soberana de Deus. E o apóstolo Paulo acaba
essa parte da epístola louvando a Deus, bendizendo a Deus. Ele não perde tempo com queixas, murmurações. Ele louva a Deus. Alguma pergunta até aí, pessoal? Deu para compreender? Deu para entender? Tem um cântico antigo, né? Não sei se vocês já cantaram aqui na igreja. Ó profundidade da riqueza, né? A gente vamos ensaiar com o Ministério de Música para a gente trazer para o culto aí, para a gente tocar esse. Tá? Glórias sejam dadas, pois a Ele eternamente, amém. É flashback. Esse texto, né? Quando nós cantarmos com a igreja aqui, vamos ensaiar. Vocês que estão aqui vão lembrar dessa estudo e dizer, nossa, essa palavra de louvor é porque eu sou um eleito. Quem sou eu, meu Deus? Quem sou eu? Maravilhoso isso, né? Vamos para Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Ok, meus irmãos. Diz assim o versículo 3 de Efésios capítulo 1. Versículo 3, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Versículo 6. Para quê? Para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, boa vontade, né? Que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da propriedade, em louvor de sua glória. Meus irmãos, vocês perceberam quantas vezes apareceu palavra louvor? Louvor da sua graça, louvor da sua glória. Na verdade, a primeira palavra desses versículos que nós lemos é bendito. Bendito, é para bendizer a Deus. Bendizer é louvar, né? Então, o texto que mostra as bênçãos que foram derramadas sobre nós, bênçãos celestiais, que fala da nossa eleição, da nossa predestinação, da nossa união em Cristo, né? Do seu amor, do propósito disso que nos escolheu para a santificação, para uma vida santa, irrepreensível. Isso para quê? Para a glória de Deus, para o louvor da sua glória, da sua graça. Por isso que Ele quis, então, de acordo com a sua boa vontade, nos redimir, nos resgatar. E tudo isso, meus irmãos, ao louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, esse capítulo tão maravilhoso, né? Tão rico de doutrina importante para a nossa vida, o apóstolo está louvando e não me deixar entregue ao pecado, às
as minhas inclinações naturais, a minha rebeldia. Eu era antes filho da ira, eu era antes desobediente, ingrato, não tinha temor de Deus, não buscava Deus, mas Ele me transformou, me salvou, me redimiu, me chamou poderosamente, irresistivelmente, me regenerou, me lavou, me purificou, me resgatou, me libertou. E a gente está aprendendo que tudo isso foi porque Ele simplesmente amou. Então, isso é motivo de louvor, isso é motivo de gratidão, de dedicação de vida. Então veja, o aspecto da adoração comunitária, como eu disse, chegarmos aqui e louvarmos a Deus, cantarmos. Às vezes eu fico até preocupado quando eu vejo a congregação com lábios cerrados. Nós estamos cantando, louvando, tá gente calada ali. Aí tem um ou dois cantando. Isso me preocupa tanto. É sério. Isso é muito preocupante. Porque a gente precisa abrir a boca, precisa, lábios que confessam o nome do Senhor e mesmo louvar. E se o coração estiver triste, pedir: Senhor, cura o meu coração para que eu possa te bendizer por teus propósitos, por tua graça derramada na minha vida. E bendizer o Senhor, a congregação reunida, adorando, cantando com força, com louvor, com fervor, com amor, ouvindo atentamente a palavra daquele que nos escolheu e nos salvou. A adoração comunitária, quando ela é permeada por essas verdades, ela é mais fervorosa. Quem somos nós? Quem somos nós? Quando Deus não previu nada de bom em mim, o que Ele previu foi um rebelde, mas Ele me salvou, uma ovelha perdida que se desviava dos seus próprios caminhos, e Ele veio me resgatar, me redimir. Ele merece o meu louvor, Ele merece a minha dedicação, a minha obediência no dia a dia, a minha santidade, a luta contra o pecado, a mortificação do meu pecado. Ele merece, Ele é digno que eu fale a verdade, Ele é digno de que eu ame a minha esposa, Ele é digno de que eu lute pelos meus filhos, Ou seja, as implicações da doutrina, uma vida de adoração, não apenas a adoração comunitária, mas uma vida no dia a dia de adoração, porque agindo para a glória de Deus, nas nossas escolhas, nas nossas palavras, agindo para a glória de Deus. E quando pecarmos, Senhor, me perdoe, porque eu não fui escolhido para isso. Eu não fui escolhido para isso. O Senhor me amou na eternidade, não foi para isso. Então eu te peço perdão. Me purifica, me lava, trabalha na minha vida. Derrama graça sobre mim. Tudo bem, meus irmãos? Deu para entender esse primeiro ponto da adoração, do louvor? Uma igreja consciente, verdadeiramente, de que foi soberanamente escolhida para a redenção. E essa igreja consciente de que não havia nada em nós para isso. O que fez a diferença mesmo foi o amor de Deus. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Mas a diferença é o Senhor, seu amor, sua graça. Uma igreja consciente disso é uma igreja que vai entoar louvores ao Senhor, que vai desejar conhecer mais da palavra do Senhor, que vai desejar pregar essa palavra. É o próximo ponto, que é a evangelização, que vai lutar por uma vida de santidade. Isso é muito importante. Então eu acredito que essa doutrina é muito importante para a nossa maturidade, para o nosso crescimento, para que amemos mais ainda o Senhor. E foi revelado aquilo que é revelado, diz a palavra, é para nós e para os nossos filhos. Então devemos abraçar, amar e crer, confessar e pregar, e não vamos entender tudo a respeito disso. De vez em quando tem uma pergunta muito difícil, eu não sei responder, Mas lembrem-se de uma coisa: aquilo que não sabemos não deve fazer com que nós joguemos fora aquilo que nós podemos saber. Então, eu não tenho todas as respostas como um pastor, um teólogo, a respeito da doutrina da eleição,
Mas aquilo que está claro para mim nas Escrituras, que Ele me escolheu, isso eu vou acreditar e vou me apegar a isso. Que Ele escolheu você é precioso para nós. Mas tem coisas realmente que nós não vamos saber responder. A Bíblia não revela, né? Não é claro para nós. Isso pertence somente ao Senhor, aos seus decretos eternos, desígnios, né, do seu coração. Tudo bem? Então, sempre tem perguntas como, por exemplo, e o mal, né? Será que Deus... Então, essas coisas realmente são para nós complexas, mas acreditamos que Ele decretou todas as coisas sem ser o autor do mal, tá bom? Beleza? Evangelização, meus irmãos, que precioso isso, hein? Evangelização é um dos assuntos mais importantes para a igreja, mais preciosos, né? E algumas pessoas pensam assim: se estão eleitos para a salvação, para que evangelizar? Né? É uma pergunta que se faz. Se foram eleitos, não faz sentido a gente evangelizar. Se foram eleitos, eles virão de qualquer jeito. Alguns pensam assim, tá? Eles virão de qualquer maneira, né? Mas esse pensamento é muito errado, porque veja bem, o Deus que determinou quem seria salvo, por sua eleição soberana, também determinou o meio para essa salvação. Determinou que o Filho dele viesse na plenitude dos tempos para nos redimir, nascer de uma virgem, né, por obra do Espírito Santo, padecer, sofrer, morrer, para expiar pecados, para nos redimir, ressuscitar, subir aos céus. Tudo isso, as Escrituras nos ensinam que foram determinadas pelo Senhor, nos seus planos eternos. Foi profetizado, profetas falaram da vinda do Salvador. Desde do Gênesis, né, desde do Éden, já havia a promessa daquele que viria para esmagar a cabeça da serpente. E o Senhor Deus foi conduzindo toda a história da humanidade para a chegada perfeita do Filho bendito do Senhor para a nossa redenção. Tá? Então, ora, não é de qualquer jeito como alguns dizem. Essa afirmação, ela é uma afirmação muito precipitada. Se está eleito, então vai ser salvo de qualquer jeito. Espera aí, que isso? O mesmo Deus que escolheu também enviou o Filho para pagar o preço da nossa redenção. Não é salvo de qualquer jeito, não. Isso não é verdade, nunca foi. Tá ok? Vamos ler já esse texto, em Romanos capítulo 10. Muito bom, tá? Vamos já ler. Diga. Com certeza, é o fundamento, né? Sim. Sim. Certo. Sim. Exato, não sabemos, tá? Vamos, concordo, perfeito, né? Nós não sabemos, tá? Por que então nós pregamos? Porque o Senhor ordenou, né? Vamos ler alguns textos. Vamos ler aqui texto da grande comissão, mas eu vou começar por Efésios, porque a sua Bíblia já está aberta em Efésios, né? Não é isso? Tá, então veja só, vou começar por esse texto. Tá? O versículo 13 do primeiro capítulo. Tá? Vocês vão perceber isso, bem interessante aí. Esse texto, esse capítulo que fala de eleição, predestinação, ele já está dizendo isso para nós, que não é de qualquer jeito. Tá? Vejam aí, versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, que mais, irmãos? Leiam. Tendo nele também crido,
fostes o quê? Selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O texto é claro, não é? Está dizendo que, bendizendo a Deus, porque nos escolheu nele antes da fundação do mundo, mas também está dizendo que houve um momento na nossa história que nós fomos salvos. Na história, antes da fundação do mundo, escolhidos, mas na nossa história, na nossa existência, houve um momento em que nós ouvimos a palavra da verdade. Que palavra é essa? A palavra, o Evangelho. Vamos ler Romanos 10 já. Nós ouvimos a palavra da verdade, que é o Evangelho da nossa salvação. E o que aconteceu conosco? Cremos. Está aí, ó. Tendo nele também crido. O que é fé? Houve então aquilo que nós sabemos, fé, arrependimento. Esse tendo nele também crido envolve todo o processo da nossa conversão, não é? Nós nos arrependemos, cremos, nos arrependemos, abandonamos o pecado, confessamos o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, não é verdade? Então, tendo nele também crido, aí veio o selo do Espírito Santo como a garantia de que o Senhor Jesus, né, vai voltar para nos buscar, porque somos agora propriedade dele. Então, o Senhor que determina a salvação soberana, ele também determina soberanamente os meios para tal. O Filho dele veio para pagar a nossa dívida que jamais poderíamos pagar, mas também determinou que um dia a palavra da verdade chegasse até nossos ouvidos e nós pudéssemos, os nossos ouvidos foram abertos para poder ouvir e entender, ter entendimento, né? Por obra do Espírito Santo de Deus, por obra do bendito Filho, que ele disse que as ovelhas dele ouviriam a voz dele e o seguiriam, não é verdade? Então houve uma obra, um milagre, e nós ouvimos a palavra, cremos, nos entregamos, né? Que a fé não é isso, é essa renúncia, essa entrega, essa confiança, não é verdade, meus irmãos? Então, meus irmãos, não é de qualquer jeito, não. É preciso ouvir a palavra da verdade, é preciso ouvir o Evangelho, e é por isso, meus queridos irmãos, que o nosso Senhor Jesus Cristo ordenou que fôssemos por toda parte, fazendo o quê? Pregando o Evangelho da salvação. Porque é através da pregação que os irmãos vão, os que ainda estão afastados, né? Ou ainda estão no pecado, ainda estão na impiedade, melhor dizendo, eles ouvirão essa palavra poderosa e o Senhor então abrirá o coração deles como abriu com Lídia. Vocês lembram? Lídia no capítulo 16 de Atos, né? Ela estava lá e Deus abriu o coração dela para que ela pudesse entender as coisas que estavam sendo pregadas e ensinadas. É verdade, meus irmãos? Então, a nossa parte não é escolher ninguém, ou como o nosso irmão disse, procurar saber quem é ou quem não é, não é? A nossa parte é pregar. Agora, como o povo de Deus, salvo pela graça, anunciando a salvação pela graça. E o Senhor, então, chamando poderosamente os seus pela palavra da verdade, por esse Evangelho que tem que ser pregado e anunciado por toda parte. Muito bem, dito estas coisas, vamos agora ler alguns versículos para trazer à memória isso, tá bom? Vamos começar pelo finalzinho de Mateus, depois vamos para Romanos capítulo 10, né? Os últimos versículos de Mateus, Mateus, né? Os últimos versículos de Mateus, tá, meus irmãos? Chamado de a grande comissão, né? Diga? Não? É isso, capítulo 28. Todo mundo já sabe de qual. Vamos ler só para trazer a memória, né? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vamos agora para o livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8º versículo. Deu para entender? Vamos lá? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, aí, esse é o versículo que alguns gostam de chamar de a agenda de Deus, né? Então, uma agenda estabelecida para que a igreja fosse avançando. E ela deveria começar onde? Em Jerusalém, depois Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, todos os povos devem, né, ser alcançados com essa pregação bendita e preciosa do Evangelho. Versículo 48. Atos capítulo 13, versículo 48. Ok? Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Está vendo? Haviam sido destinados para a vida eterna, mas era também necessário, de acordo com a vontade do Senhor, que essa palavra fosse pregada. E eles ouviram, e quem eram? Gentios, né? Você vê a agenda, lembra que era até os confins da terra? Os confins da terra aí eram os povos gentios, gentílicos, né? E eles estavam aqui já ouvindo o Evangelho, as missões avançando, os apóstolos pregando, Pedro para um lado, Paulo, né? E aqui os gentios ouvindo, e aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna estavam crendo. Não é de qualquer jeito. É por isso que precisamos pregar, e com muita dedicação. Vejam, isso é tão... vamos ler o texto de Romanos antes de eu comentar, né? Melhor. Aí eu comento para finalizar, porque aí já estamos no horário já. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Já, meus irmãos, vocês vão perceber aí a partir do versículo 13. Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Então é necessário pregar. E o apóstolo Paulo vai escrever a Timóteo: prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não. É a pregação fundamental, né? A pregação é fundamental, pregar o Evangelho, pregar a palavra. A igreja precisa ouvir a palavra, os eleitos precisam ouvir a palavra, os não ainda, e os que estão ainda na impiedade, que não foram ainda regenerados, convertidos, eles serão chamados pelo quê, meus irmãos? Pela palavra. E aqui vai uma exortação muito importante para a igreja, né? A igreja, para atrair não crentes, ela está às vezes fazendo tudo menos pregando. Vai atrair o quê? Se é a pregação da palavra que salva, né? Se é o anúncio do Evangelho, a confrontação santa do Evangelho que salva, que alerta o pecador da ruína, da morte, do inferno, né? E mostra
a solução que é Jesus Cristo, a sua obra, a sua pessoa. É fundamental que nós estejamos firmados na palavra, pregando a palavra. Tá certo? Então, uma grande ameaça para o cristianismo do nosso tempo é a própria igreja abandonando a palavra. Meus irmãos, isso ameaça a igreja. Isso é apostasia. Abandonando a palavra e indo atrás de outras coisas para encher a igreja, para atrair, né? Irmãos, devemos ter muito cuidado com isso, não é verdade? A grande prioridade da igreja é adorar o Senhor pregando a palavra do Senhor para o crescimento do reino, para que pessoas possam ser alcançadas e serem salvas. Tudo bem? Agora, olha só, uma palavrinha final a respeito disso. Final hoje, né? O sucesso é garantido, meus irmãos. Sabe por quê? Já pensou se depender só do homem, do coração endurecido pelo pecado? A Bíblia diz que não entende. Lembra do primeiro estudo que nós tivemos? A depravação total? Não entende, não busca, é loucura, zomba, não há discernimento, seus olhos estão tapados pelo diabo. E você pregando, né? Meus irmãos, graças a Deus, que é a palavra que faz a diferença, que salva, né? que resgata da incredulidade, da ruína espiritual, da morte, e traz vida, né? O sucesso da evangelização é garantida, tá? Porque ela é fundamentada num Deus que salva soberanamente, por sua graça e misericórdia, porque ele teve misericórdia. Por isso que o apóstolo Paulo, olha só, agora preste atenção, o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 10, ele diz assim: tudo suporto por causa dos eleitos. E 2 Timóteo é o texto em que Paulo escreve muito próximo da sua morte, do seu martírio. Ele estava dizendo assim: o sucesso é garantido porque o Senhor é quem chama, o Senhor escolheu e Ele chama os seus. E a igreja precisa suportar, os pregadores, os pastores precisam suportar tudo por causa dos eleitos de Deus. Tanto aqueles que já foram resgatados, que às vezes dão trabalho, né? Como aqueles também que ainda precisam ser alcançados pela pregação do Evangelho. E a igreja precisa ter isso em consciência e avançar, pregar, não desistir, não desanimar, porque quem salva é o Senhor. A Ele pertence a salvação. E o nosso papel não é transformar ninguém, não é regenerar ninguém, mas é ser o canal da proclamação da verdade que salva. E a verdade alcançará, transformará o coração. O Senhor Jesus liberta, não é? Vejam, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E ainda diz, aqueles que ouvirem a voz do Senhor, irão segui-lo. E isso então é bastante confortante para nós, porque o sucesso da evangelização está no Senhor, que escolheu o seu povo para a salvação. Então, hoje, apenas 2 assuntos: adoração comunitária e adoração de vida, tudo motivado pela doutrina da eleição, né? Como redimidos, cheios de louvor a Deus, de gratidão ao Senhor por tão poderosa salvação, né? E a evangelização, isso que é tão importante que Jesus nos comissionou, nos ordenou a ir pregar, né? Fazer discípulos, na verdade, aí que está o centro da grande comissão. Isso é motivado pela doutrina da eleição, porque aqueles que o Senhor escolheu ouvirão, serão chamados e virão até o Senhor. O sucesso da evangelização é garantida, porque Ele conhece os seus. E devemos pregar todos. Apocalipse 5 mostra uma multidão de vários povos, várias raças, várias línguas, várias nações, né? Devemos pregar o Evangelho para todos, para a salvação daqueles que o Senhor escolheu. Muito bem, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Estudem, diga.